Pastor Elias, o senhor tem uma questão a ser respondida, né? Muito bem. Vamos lá. Antes de responder aqui Hebreus 4, 1 a 11, gostaria só de dizer que domingo passado falaram tanta bobagem usando meu nome 2 vezes. Eu nem vou dar a resposta porque a pessoa que fez isso não tem mais o meu respeito. Portanto, eu acho que não merece nenhuma resposta a tudo que ele disse, né? Mas eu tenho aqui 2 perguntas, eu pedi para o pastor Arthur para deixar formulada para os ouvintes, porque eu deixei na internet, no meu Facebook, já faz 1 mês e ninguém me respondeu. Mandei para alguns renomados professores, inclusive que tem programa de televisão e tudo mais, eles também não me responderam. Mas quem sabe alguns desses paroleiros, né? Paroleiros ditos apologistas, fabricados no fundo do quintal, eles possam até me responder, né? Às vezes, de onde a gente menos espera, sai a resposta, né? É sobre a suposta ressurreição de Moisés. Bom, pessoal, olha, a pergunta a seguir, como eu já disse, ela foi formulada já faz um tempo, mas ninguém respondeu. E esta pergunta, ela põe em xeque, o que ela é bastante contundente, porque ela põe em xeque a doutrina do sono da alma e as afirmações de Ellen G. White. A pergunta é, preste bem atenção, se Moisés realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Micael, porque mais de 30 dias depois da sua morte, Deus disse para Josué que ele estava morto. Repito, se Moisés realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Micael, porque mais de 30 dias depois da sua morte, Deus disse para Josué que ele estava morto. Isso você vai ler lá em Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Inclusive, até estive conversando com o Dr. Luiz Saião sobre esse versículo, e eu perguntei, Dr. Luiz Saião, qual a tradução, ele que é hebraísta, especialista, tradutor de Bíblia, qual a tradução seria mais correta? Moisés, meu servo, está morto? Moisés, meu servo, é morto? Ou meu servo Moisés morreu? Como linguista ele diz, a mais correta é meu servo Moisés está morto, não é que morreu e é morto, ele está morto. Josué 1, 1 e 2. Veja que o nome Micael acima, ele foi escrito de propósito, pois como eu já disse no programa passado, eu descobri que o nome Miguel, atribuído ao arcanjo, não consta nos textos originais. Veja bem, existem 11 personagens na Bíblia com esse nome, mas apenas o nome Miguel é que foi inserido no lugar de Micael. Olha, eu pesquisei na Septuaginta, pesquisei na Vulgata Latina, pesquisei no Tanar, pesquisei na Bíblia Hebraica da editora Sefer, pesquisei na Bíblia Judaica completa, e nenhum desses escritos confiáveis apresenta o nome do arcanjo como sendo Miguel, mas apenas Micael, cuja pronúncia é Michael. Portanto, fica a pergunta aí, se Moisés realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Micael, por que mais de 30 dias depois de sua morte, Deus disse para Josué que ele estava morto? E aí fica aí esse probleminha aí para ser resolvido. Agora, quanto à questão de Hebreus 4, 1 a 11, é a questão da guarda do sábado. Nós já falamos aqui prolongadamente, trabalhamos essa questão do Shabat. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que o sábado, ele foi inserido por causa do povo hebreu, por causa da libertação. Vocês verão que não há um só mandamento para guardar o sábado, de Gênesis capítulo 1 até o capítulo de número 50. A única citação de Shabat e não do sábado que nós temos está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Só que nesta passagem vocês verão que Deus trabalhou no sábado. E Deus também não precisa de descanso, então Deus trabalhou no sábado. E havendo Deus concluído a sua obra no 7º dia, como que alguém pode concluir uma obra num dia, sem ter trabalhado naquele dia? Então Deus trabalhou nesse dia, e outra, a Bíblia diz, olha, sede imitadores de Deus. Ora, se Deus trabalhou, eu vou imitar, a Deus também vou trabalhar. E o apóstolo Paulo disse que trabalhava todos os dias, olha só, que nós devemos trabalhar todos os dias. Agora, outra questão. No capítulo 5 de Deuteronômio, versículos 12 a 15, vocês verão com toda clareza que o sábado, ele foi dado para o povo hebreu, para que ele se lembrasse que um dia eles foram escravos na terra do Egito. Esse é o propósito dos 10 mandamentos. Não há um só versículo no Novo Testamento que diga que o cristão tenha que guardar o sábado. Ah, mas Jesus guardou o sábado. Bom, ele era judeu. As mulheres foram lá no sepulcro dia de sábado, elas também eram judias. Ah, mas Paulo, ele pregava lá na sinagoga no dia de sábado e guardava o sábado. Não.
Primeiro, sinagoga não é templo. Sinagoga é instituição de ensino. E numa sinagoga poderia entrar quem quisesse. E Paulo estava ali para evangelizar, para pregar o evangelho. E era o único dia que ela abria, portanto, Paulo ia no sábado pregar na sinagoga. Por estratégia evangelística. Estratégia evangelística. Então não tem. O pessoal fica dando giro. O problema desse pessoal das seitas é que quando eles não conseguem resolver um problema, eles começam a dar o famoso giro. O que é o giro? O enroleixo, né? É o enroleixo, né? O enroleixo. Enrola. E começa a citar versículo aqui, e outro lá, e outro isolado. Inclusive mandaram para mim um monte de questões no Face. Eu fui obrigado a excluir um irreverente que eu havia aceito no meu Facebook, excluí por falta de seriedade, por ser leviano. Peguei e excluí ele do meu Facebook. Tá entendendo? Mandou um monte de textos tentando fazer refutação às nossas ideias, mas aquelas passagens isoladas que não tem nada a ver com o contexto, como por exemplo, eu vi que no domingo o pastor Arthur, juntamente com outro irmão, abordaram a questão do aniquilacionismo e bateram forte. Ah, mas você acabou de sair, alguém chegou e bateu forte em cima. E aí a outra questão que eu deixo para esse pessoal é o seguinte, ó, e está no Facebook, aniquilando o aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? Doutrina que defende a ideia de que os ímpios não sofrerão o castigo eterno, mas serão aniquilados. Bom, a pergunta é, se o castigo dos ímpios não será eterno, a vida dos justos de igual modo não será eterna. Mas nós sabemos que a vida dos justos será eterna. Logo, o castigo dos ímpios será eterno. Pois o adjetivo, preste atenção, eu quero que eles trabalhem essas passagens que eu vou apresentar. Porque nenhum desses ditos apologistas, desses sites, dos professores e diretores, trabalham nessas questões. Eles ficam dando volta. Ah, Sodoma e Gomorra, papapá. Conversa fiada, jogando conversa fora e perdendo tempo. Me fez ficar até 3 horas da madrugada para falar bobagem. Quero que trabalhe essa questão. Ó. Se o castigo dos ímpios não será eterno, a vida dos justos, de igual modo, não será eterna. Mas a vida dos justos será eterna. Logo, o castigo dos ímpios será eterno, pois o adjetivo do grego aionios, eterno, e do hebraico olam, que qualifica o substantivo vida, é o mesmo que qualifica o substantivo castigo. Isso está em Mateus 25:46 e Daniel, capítulo 12, versículo de número 2. Você pode ler. Está no mesmo versículo. Olha lá, ó, do grego, zoen aionion, isso Mateus 25:46. Zoen aionion significa vida eterna. E ainda, colassin aionion, que significa castigo eterno, também Mateus 25:46. Então veja a mesma palavra, no mesmo versículo, na mesma passagem, no mesmo contexto, apontando para o futuro, dita pelo Senhor Jesus. Isso é uma questão de você acreditar no que Jesus disse ou não acredita. Com quem você prefere ficar? Com Jesus ou com esses falastrões? E o mesmo termo não pode ter dois significados no mesmo versículo. Pode ter em outros versículos. Eu concordo que aionios pode ter significado diferente em outros textos. Olam pode ter. Por exemplo, eles mesmos que dizem que Olam não é eterno, diz que o sábado é eterno. Shabbat e Olam, Olam Shabbat. Ou seja, sábado perpétuo. Quer dizer que para o sábado é eterno. Então deveria ser a mesma regra. Mas não. Então eu também acredito que realmente Olam pode ter significados diferentes. Mas dentro do mesmo versículo, da mesma passagem, do mesmo contexto, dita pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos arrebatará e nos levará para a vida futura e os ímpios para o castigo eterno. Agora veja no hebraico, ó, Daniel 12:2. Do hebraico, lechai olam, para a vida eterna. Agora outra, do hebraico, laharafot ledir olam, olam. Repetindo, laharafot ledir olam, para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Veja que é a mesma palavra, no mesmo versículo e no mesmo contexto, apontando para o futuro. Não tem desculpa. A mesma passagem de Mateus 25:46, onde Jesus disse que a vida é eterna, dizoen aionion, vida eterna, também diz que o castigo é eterno, colassin aionion, castigo eterno. E o mesmo acontece em Daniel 12:2. Mas como os aniquilacionistas, eles não conseguem explicar o óbvio, o ululante, o gritante. Procuram ficar dando giro, isto é, a famosa enroladinha, apresentando passagens fora do contexto. Veja, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 19:20. E 1000 anos depois, Satanás foi lançado no mesmo lago de fogo. E é curioso, a besta e o falso profeta ainda estavam lá. Ora,
Vivos. O castigo não é a aniquilação? Então o que é que a besta e o falso profeta estavam fazendo no lago de fogo depois de 1000 anos? Apocalipse 20:10 mostra Satanás sendo lançado no lago de fogo, mas não mostra ele sendo aniquilado, mas sendo atormentado pelo século dos séculos. Apocalipse 20:15, por exemplo, mostra os ímpios sendo lançados no lago de fogo, mas não mostra eles sendo aniquilados. Por que será? Isso é ou não é o aniquilamento do aniquilacionismo? Mas o que eu quero que eles trabalhem mesmo é essa questão de Zoen Aionium, vida eterna, Mateus 25:46. Colassin Aionium, castigo eterno, Mateus 25:46. Lechai Olam, para a vida eterna, Daniel 12:2. E Lecharafot Lediron Olam, para a vergonha e desprezo eterno, Daniel 12:2. Muito obrigado. Se alguns desses falastrões paroleiros quiserem responder desse jeito aqui, muito obrigado. Senão vocês vão escutar um monte de boboseira. Ô pastor Elias, e outra coisa, pra gente concluir e avançar, pra gente atender outros ouvintes, como são fortes esses termos, né? Daniel 12:2, desprezo eterno, vergonha eterna. Meu Deus. Jesus falou castigo eterno, 25:46 de Mateus, e João no Apocalipse falou tormento eterno. Dá para fugir desses termos? Ou dá pra gente querer adequar por não entendermos as coisas? Ou queremos adequar no nosso coração uma tão triste e tremenda realidade, então a gente faz uma reengenharia exegética que é ingênua para enrolar os incautos, aqueles Exatamente. que não têm o conhecimento da língua original. E dá para fugir sim, ô pastor Arthur. A Bíblia diz, resista o diabo e ele fugirá de vós. E eu vou dizer outra coisa, pastor Elias. Eu vou deixar no ar. Nem toda razão lógica é correta. Ouvinte chama, mais um ouvinte, alô? A paz do Senhor, varão. Amém, o seu nome? É irmão Francisco de Ribeirão Pires. Ô Francisco, bem-vindo ao programa, sua pergunta. Sim. Pastor, eu queria perguntar, em cima dessa pergunta que o meu amado pastor Elias bem colocou, eu sou leigo, mas eu queria entender, porque ele falou do corpo de Moisés, e lá na transfiguração, apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus e alguns discípulos. E mais lá na frente também, em Apocalipse, capítulo 6:9, no altar havia algumas almas que foram, de pessoas que foram mortas por amor da palavra de Deus, intercedendo. Então eu queria que o irmão pastor Elias explanasse um pouco a respeito disso. Amém? Ok, obrigado pela sua participação. Deus... Prosseguimos, temos mais uma questão a ser respondida, pastor Elias. Olha, temos sim. Inclusive, nós temos essa do irmão que fez sobre a aparição de Moisés. Meu querido, Francisco, eu tenho a resposta sim. Eu só não vou dar, porque eu estou aguardando a manifestação dos nossos interlocutores sobre um possível debate, que eu já propus para eles na televisão, no rádio, onde eles quiserem. Até propus, claro que sem falar com o pastor Arthur, emendar 2 programas de uma vez só, mas... eles fugiram, não querem saber. Lá na televisão também fugiram. Entendendo? Eu propus para nós debatermos essa questão, fugiram. E eu estou aberto para o debate. E nós temos aí muitas questões para travá-los. A única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: Moisés não foi ressuscitado pelo arcanjo Micael. A Bíblia, em momento algum, atesta isso, porque isso cria uma contradição insuperável com aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 15. Versículo 20 e 23, que eles vieram aqui e falaram um monte de boboseira, dizendo que a palavra aparre não tem apenas o significado de ser o primeiro, mas pode ser o principal, o melhor. Ora, tanto citaram aqui a Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, e a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, ela tem os números de Strong, que é a maior autoridade em grego no mundo. Tá entendendo? Não é um dicionarinho aí não, é maior autoridade em grego no mundo. E fora isso, você tem William Carey Taylor, que vai apresentar a palavra aparre no grego como sendo o primeiro no sentido cronológico. Na Bíblia de Estudo Palavras-Chave, que foi citada aqui, também o sentido é cronológico. Vê lá, pessoas, por favor, leia para nós. Isso mesmo. Olha lá. Referindo-se a pessoas primeiro no sentido cronológico. A primeira de uma série de coisas que podem ser afirmadas. Acabou a conversa. E todos os dicionários sérios publicados no Brasil dão um sentido cronológico. E quando a Bíblia diz que Jesus é o primeiro, é porque ele é o primeiro. Inclusive num comentário desse pessoal aí, está lá.
Eles escolheram a palavra o primeiro. Eles não escolheram o melhor. Quando foram explicar Levítico, o primeiro da ressurreição, e sendo ele o primeiro da ressurreição, leia Atos 17, 26, versículos 23. Cristo devia padecer sendo o primeiro da ressurreição. O primeiro, acabou a conversa. E outra, ele é o primeiro no sentido cronológico. Ora, se Moisés, ou se aqueles santos da ressurreição, eles ressuscitaram com o corpo glorificado, então Paulo mentiu. Porque Paulo diz que Jesus é o primeiro no sentido cronológico. E não tem desculpa. Nenhuma vez que a palavra aparré, é isso que eles não explicam. Fica lá, oreshite. Por que eles não explicam a palavra bicurim? De onde vem, por exemplo, a etimologia de Hag HaBikurim, que é a festa das primícias? Não vem de Hag Reshit. Vem de Hag HaBikurim. Procure Bikurim. Está lá no dicionário da Rivka Berezin, que é a maior autoridade em hebraico no Brasil, professora da Universidade de São Paulo, e que tem um dicionário que é um colosso. Veja o que ela diz lá sobre Bikurim. Pesquise a palavra Bikurim. É o primeiro mesmo. Isso, olha, não dá tempo. Aqui eu teria que ficar aqui, pastor, o programa só explicando isso, porque são muitas questões. Então, Paulo diz que Jesus é o primeiro de uma série. E seguindo a lógica da festa das primícias, como que acontecia? Nas primícias, no caso de Jesus, ela aconteceu no 14 de Aviv. 14 de Aviv, que para nós representa março, abril. 14 de Aviv, que era o primeiro dia dos pães asmos, que eram 3 dias, 14, 15 e 16. No primeiro dia, que era o dia das primícias, eles separavam uma parte do campo e colhiam, que a cevada era o primeiro que amadurecia na lavoura. Colhiam aquela parte e formava um molho apenas. Era um só. E esse molho, apenas ele era cortado e apresentado no dia 16 de Aviv, que coincidiu com o dia da ressurreição de Jesus, que o sacerdote movia esse molho com que finalidade? Primeiro, apresentando a Deus a colheita. Segundo, consagrando toda a colheita para Deus. Mas que colheita? A colheita que ainda haveria de ser feita. Porque somente depois desta apresentação é que o povo hebreu poderia lançar mão da colheita. Então esse feixe, que é o feixe das primícias, representa Jesus, que foi o primeiro. Depois, olha, Paulo é muito claro. Primeiro, Cristo. Como é que está? Versículo 23. Sendo o primeiro da ressurreição. Não, é o 1 Coríntios 15, 23, que lá é explícito o texto. Vamos lá, eu estou aqui resumindo, mas eu tenho um estudo profundo sobre isso. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 23. Isso. Mas cada um por sua ordem. Opa, só um momentinho. Cada um por sua ordem. Tagma. Ordem. Olha, você tem no exército, tem general, você tem capitão, comandante. Você não pode colocar o soldado na frente do general. Primeiro é o general. Aí depois vem o restante atrás, tá certo? Então cada um por sua ordem, não é pela desordem. E aí depois? Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois, os que são de Cristo. Eu pergunto, Abraão é de Cristo? É de Cristo. Os salvos do Antigo Testamento são de Cristo? São de Cristo, os santos. Nós somos de Cristo? Somos de Cristo. Então, todos esses é só na volta de Jesus. É isso que Paulo está deixando, é muito claro. Exato. Então não adianta querer colocar, mas no Novo Testamento, você não tem uma só vez relacionado a pessoas a palavra aparré, que é primícias, que não tenha sentido cronológico. Tudo que tiver aí é arranjo, é falacioso. É blá blá blá, é conversa fiada. Aí nós até apresentamos aqui a questão de Estéfanas. Aí a pessoa fez uma refutação, falou, Estéfanas não podia ser as primícias porque lá na Caia, a Dâmaris, o Dionísio Areopagita foram salvos primeiro e depois é que Paulo foi para Corinto. Mas pera aí um pouquinho, eu não disse que era a Estéfanas. Eu disse a casa de Estéfanas, ou seja, uma casa poderia ter 200, 300, até 1000 pessoas numa casa. E é isso que ele está falando. Aí depois
A pessoa foi lá na loja, foram os dois, duas personalidades, citaram, mas eu não vou nem citar o nome deles. Foram lá na minha loja e ficaram, e almoçamos juntos, e fizeram aquela falsidade, sabe, de crente, mas nada disso, tudo para tentar pescar, para depois tentar acabar com a gente. Tá entendendo? Não tô nem citando nomes, né? Aí foi lá e blá 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 blá. Só que acontece o seguinte, que não foi nada disso. Ele tinha que vir se retratar, porque ele fez uma confusão. E essa confusão ficou provado para ele que foi feita. Ele disse, não, eu não posso me retratar porque o meu interlocutor... Ele apresentou uma argumentação que eu não vou refutar agora, porque é mais um trunfo para que, se porventura eles tiverem coragem de aceitar o debate no ar, eu vou apresentar. Agora, um outro perigo que a gente precisa tomar muito cuidado para que nós e nem ninguém dos santos do Senhor caiam, é o perigo de se fazer teologia no silêncio da Bíblia. Eu acho isso fundamental colocarmos aqui hoje. O pessoal faz uma doutrina, uma teologia no silêncio da Bíblia, e aí, por conta de uma que serve como premissa, vira um efeito dominó. Justamente. E você precisa gerar todo um malabarismo, uma reengenharia exegética. Essa é a prática. Então. E aí você entra no quê? Você entra no campo perigoso do terreno escorregadio da especulação, da ilação. E olha, e só aproveitando o que o senhor disse, o que o Dr. Paulo Romero sempre tem dito aqui, e que eu assino embaixo, não dizemos afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Como é que eu vou construir um corpo de doutrina em cima de, tá implícito? Mentira, não tá implícito. Eu tenho obras desde que se contradiz. E olha, essa noite minha esposa fala, puxa, mas você não tem jeito. 2 horas da madrugada eu fui dormir. Mas olha, eu tô com uma obra aqui de um autor aí, que do ano de 1800 lá vai fumaça, que eu descobri cada coisa, eu vou nem citar o nome dela, que ela é venerada, né, em uma instituição, mas olha, é só a graça. Outra coisa, ficou uma pergunta pendente do Ulisses com relação leis, base bíblica de leis civis, cerimoniais e eternas, e morais, né? Não existe, pastor Arthur. A Bíblia apresenta apenas a lei de Moisés. Aí o pessoal diz o seguinte, não, a lei de Moisés é uma coisa, a lei de Deus é outra. Não, gente, a lei de Deus é a lei de Moisés. Moisés não fabricou nada. Não fabricou. Eles têm que se pautar em 2 de Pedro, né? O pessoal fala 2 a Pedro. A carta não foi escrita a Pedro, mas é 2 de Pedro, porque foi escrita por Pedro. A 2 de Pedro 1, 20 e 21... está escrito o seguinte, que a Escritura não foi produzida por vontade humana, mas homens de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então Moisés, tudo que ele apresentou foi a lei que ele recebeu no Sinai, a lei de Deus. Sim. E aí não diz assim, olha, porque a lei cerimonial de Deus, a lei civil de Deus, a lei moral de Deus, não, a lei é uma só. Ela que tem trata de aspectos diferentes. Exatamente. Como a nossa Constituição. Exato. Dentro da nossa Constituição você tem questão de família, você tem questão criminal, você tem uma série de coisas. Mas é uma Constituição, não são 3. Exato. Então a lei é uma, não são 3 leis. E aí que trata, né, claro, da área civil, da área moral, da área cerimonial. Tô até tomando lugar dos doutores aqui, tá cheio de doutor, tem a doutora, doutor aqui. Vocês podem falar melhor sobre isso. Não, excelente. Tem mais alguma